Olá, tudo bem? Eu sou a Lavínia e hoje vou apresentar um pouquinho sobre dois livros de design. O Design para o Mundo Real, do Papanek, e Cidade para Pessoas, do Guel. Essa apresentação foi feita por mim, Lavínia Félix, e pela minha dupla, Mariana Deboni. Vamos lá? Então, quem é Victor Papanek? Victor Papanek nasceu na Áustria, mas teve que fugir dos Estados Unidos em 1939 devido à perseguição nazista. Iniciou sua carreira como designer industrial e, na década de 60, desenvolveu uma crítica ao consumismo que o tornou mundialmente famoso. Seus projetos, muitas vezes desenvolvidos com estudantes ou colaboradores, refletiam essa visão. Ele criou rádios e televisores para os países africanos, veículos elétricos e a série Living Cubes, móveis que podem ser montados e modificados pelos próprios usuários. Papanek realizou conferências em universidades ao redor do mundo, inspirando gerações de estudantes e promovendo o debate sobre design em mídias de massa, como a televisão. Em 61, começou a apresentar uma série de TV nos Estados Unidos, que teve um papel importante na disseminação dos princípios do design social. E agora, vou falar um pouquinho da sinopse do livro Design para o Mundo Real. Bom, ele foi publicado há 25 anos. Design for the Real World se tornou um clássico do design, traduzido para 23 idiomas. Victor Papanek critica produtos inseguros e descartáveis, defendendo um design responsável e sustentável, adequado ao mundo com recursos limitados. E agora, quem é Jan Gehl? Jan Gehl é um arquiteto e urbanista dinamarquês conhecido por seu trabalho na humanização dos espaços urbanos. Dedicou sua carreira a transformar cidades em lugares mais acessíveis e convidativos para pedestres e ciclistas. Em 2000, fundou o Gehl Architects, escritório responsável por projetos de revitalização urbana em cidades como Nova York, Melbourne e São Paulo. Ele foi fundamental na transformação de Copenhague, tornando-a referência mundial em urbanismo sustentável e recebeu diversas premiações por suas contribuições ao planejamento urbano. E agora, a sinopse do livro Cidade para Pessoas. O livro Cidade para Pessoas apresenta uma abordagem global sobre como tornar os espaços urbanos mais humanos, acessíveis e sustentáveis. Baseado em décadas de pesquisa e projetos ao redor do mundo, Gehl discute a necessidade de priorizar pedestres e ciclistas no planejamento urbano para melhorar a qualidade de vida e promover interações sociais. A obra traz comparativos sobre o uso dos espaços públicos e exemplos de cidades que conseguiram transformar suas ruas dominadas pelo tráfego em ambientes mais acolhedores. Com uma análise detalhada das dinâmicas urbanas, o livro propõe soluções práticas para criar cidades mais vivas e seguras e saudáveis. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre 3 capítulos do livro do Papanek, Design para o Mundo Real. Vamos lá? Bom, capítulo 3. Sobre o espiritual do design. O design vai além da estética e da funcionalidade. Ele pode ter um significado mais profundo quando concebido com responsabilidade ética. Quando o objeto é bem projetado, ele pode gerar uma conexão emocional com o usuário e contribuir com um mundo mais sustentável. A função da beleza era princípio essencial na Bauhaus, que defendia que funcionalidade e estética estavam interligados. No entanto, essa relação não é universal. Diferentes culturas e contextos atribuem significados diversos à beleza e à forma dos objetos. O desafio do designer é equilibrar função e estética de maneira consciente, sem criar produtos vazios ou supérfluos. A intenção do designer é fundamental, mas que simplesmente atender a uma demanda comercial, ele deve se perguntar se seu trabalho melhora a experiência do usuário e tem um impacto positivo na sociedade. O design inovador não se resume a novas formas ou materiais, mas a solução que realmente agrega um valor. A sustentabilidade também deve estar presente no processo criativo. O design para desmontar busca criar objetos fáceis de desmontar e reciclar, reduzindo o desperdício e prolongando a vida útil dos produtos. Da mesma forma, um bom design deve aproveitar cada pedaço, otimizando o uso dos materiais e minimizando sobras desnecessárias. Além disso, a participação das pessoas nos processos de criação pode tornar os produtos mais acessíveis e adaptáveis às necessidades reais das pessoas. Isso pode ser potencializado pela descentralização da produção, que permite maior flexibilidade e inclusão de diferentes grupos no consumo e na criação. O designer, como empresário, pode usar essa descentralização para inovar e trazer soluções acessíveis, incluindo grupos marginalizados no mercado de consumo. Avaliar novas tecnologias também é essencial. Muitas inovações são incorporadas aos produtos apenas para encarecê-los, sem oferecer benefícios reais. O papel do designer é questionar se essas
tecnologias são, de fato, melhorias ou apenas estratégias de mercado. Por fim, a ética do design deve guiar todo o processo. Cada decisão tomada no desenvolvimento de um produto tem consequências sociais e ambientais. Um designer consciente não apenas atende a um briefing, mas busca transformar a encomenda, propondo soluções mais sustentáveis e inovadoras, mesmo que isso represente um desafio. Agora, o capítulo 5. A biotecnologia das comunidades. O planejamento urbano sempre influenciou a qualidade de vida das pessoas. No passado, as cidades eram projetadas com um objetivo claro: promover o encontro entre pessoas e facilitar suas atividades cotidianas. Hoje, essa clareza se perdeu e muitas cidades crescem sem planejamento adequado. Encontrar um novo centro significa resgatar essa função social dos espaços urbanos. O centro de uma cidade deve ser mais do que um polo comercial. Ele precisa oferecer áreas públicas que incentivem a convivência e a qualidade de vida. Além disso, um urbanismo consciente deve priorizar pessoas em vez de trânsito. Durante décadas, o desenvolvimento urbano privilegiou os automóveis, resultando em cidades congestionadas e pouco acessíveis. O desafio atual é criar espaços que favoreçam pedestres e ciclistas, promovendo mobilidade sustentável e segurança. Outro aspecto importante é a estética do local. A escolha do território para construir uma cidade deve levar em conta não apenas questões econômicas, mas também seu impacto cultural e ambiental. Ambientes urbanos bem projetados criam conexões emocionais com seus habitantes e influenciam a identidade da comunidade. O sentido da localização também é essencial. Diferentes classes sociais, independentemente do nível econômico, demonstram uma preferência natural por áreas que ofereçam conforto e funcionalidade. Esse conhecimento deve ser considerado no planejamento urbano para criar espaços mais agradáveis. Além disso, os números mágicos da natureza, como padrões matemáticos e proporções naturais, exercem influência na forma como percebemos o ambiente. O uso inteligente desses elementos pode tornar cidades mais harmoniosas e funcionais. Por fim, a dimensão ideal da comunidade deve ser pensada levando em conta conhecimentos de diversas áreas. Planejar uma cidade não é apenas um exercício técnico, mas um trabalho que envolve sociologia, arquitetura, ecologia e psicologia. O objetivo deve ser criar espaços que sejam, ao mesmo tempo, eficientes e humanizados. Bom, agora o capítulo 8. A utilidade é o inimigo? Muitos produtos são vendidos não pela necessidade real, mas pelo desejo de status. Desejo e insatisfação são alimentados pelo marketing, que incentiva o consumo desenfreado ao criar insatisfação constante nos consumidores, promovendo lançamentos frequentes e tendências passageiras. Essa lógica é sustentada por 10 armadilhas da utilidade. Produtos menores e mais caros nem sempre oferecem benefícios reais. Muitos itens elétricos substituem versões manuais sem necessidade, apenas para justificar um novo mercado. Além disso, a diversidade excessiva de modelos pode gerar confusão e estimular compras impulsivas. Outro fator comum é a escassez forjada. Muitas empresas criam uma sensação artificial de raridade para aumentar o desejo do produto. Da mesma forma, embalagens chamativas são usadas para enganar o consumidor, dando a impressão de qualidade ou quantidade maior do que realmente existe. A tecnologia também é usada como ferramenta para acelerar o consumo. A obsolescência tecnológica faz com que novos modelos sejam lançados rapidamente, tornando as versões anteriores ultrapassadas, mesmo quando ainda funcionam perfeitamente. Além disso, produtos lançados sem testes adequados podem apresentar defeitos graves, prejudicando o consumidor. Outros problemas comuns incluem complexidade excessiva, que torna os produtos difíceis de usar, melhorias irrelevantes, que significam novos lançamentos sem real necessidade, e compras por impulso devido a preços aparentemente baixos. O design também desempenha um papel importante com um design significante. Objetos icônicos, como cadeiras de designers famosos, muitas vezes deixam de ser funcionais para se tornarem símbolos de status. O mercado se aproveita da nostalgia para valorizar produtos antigos, reforçando narrativas que incentivam o consumo. A cadeira como gesto de design exemplifica isso. Muitas cadeiras assinadas por designers famosos não são pensadas para o conforto, mas sim para se tornarem peças de colecionador, sendo mais um símbolo do que um objeto realmente funcional. A moda e o conceito de giro seguem essa lógica. O ciclo acelerado de tendências faz com que os novos produtos sejam constantemente lançados, criando insatisfação com o que já se tem. Esse ciclo impacta tanto o meio ambiente quanto a percepção das pessoas sobre seus próprios objetos. E o que podemos concluir com esses 3 capítulos do livro do Papanek? Bom, esses 3 capítulos abordam diferentes aspectos da relação entre design, sociedade e consumo. O capítulo 3 destaca a importância da ética e da responsabilidade no design, mostrando como ele pode ter um impacto espiritual e sustentável.
O capítulo 5 discute o planejamento urbano e como o design das cidades afeta a qualidade de vida das pessoas. E o capítulo 8 critica a obsolescência programada e o marketing do desejo, mostrando como o consumo é estimulado por estratégias que criam uma sensação artificial de necessidade. Juntos, esses temas oferecem uma reflexão sobre como o design pode ser mais consciente e responsável, influenciando positivamente nossa vida e nosso futuro. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o livro do Gell, Cidade para Pessoas. Também vamos passar por 3 capítulos. Vamos lá? Capítulo 1. A dimensão humana no planejamento urbano. Por décadas, o planejamento urbano tem negligenciado a dimensão humana, priorizando a infraestrutura e o crescimento das cidades sem considerar o impacto sobre as pessoas. Esse modelo resultou na criação de espaços que não favorecem a interação social e a qualidade de vida dos cidadãos, eliminando a vivência urbana autêntica. Nos últimos 50 anos, a expansão das cidades deslocou a vida urbana para fora dos centros. Algumas cidades conseguiram avançar e melhorar suas condições, mas reverter os impactos negativos desse crescimento exige esforços significativos. Cidades que priorizam o automóvel e a expansão descontrolada tornam-se menos habitáveis. A dimensão humana deve ser essencial no planejamento urbano, promovendo cidades democráticas e abertas. É necessário investir na criação de espaços que incentivem a interação social e promovam qualidade de vida. Primeiro moldamos as cidades, depois elas nos moldam. As cidades são projetadas com base em escolhas de planejamento urbano e determinam os padrões de uso do espaço. Se a prioridade é dada aos automóveis, surgem mais ruas e tráfego intenso, criando um ciclo vicioso. Por outro lado, incentivar a mobilidade ativa reduz o tráfego e melhora a qualidade de vida urbana. Cidades como Copenhague demonstraram que investir em infraestrutura para bicicletas e pedestres resulta em melhores condições urbanas. Melbourne seguiu um caminho semelhante, expandindo suas praças e calçadões, aumentando a vida urbana e a utilização dos espaços públicos. A documentação da vida na cidade tem se mostrado essencial para entender o uso dos espaços e promover melhorias. Estudos mostram que um bom planejamento urbano fortalece a interação social e a permanência das pessoas nos espaços públicos. Agora eu vou passar um vídeo rapidinho assim para explicar mais ou menos como funciona o planejamento da cidade de Copenhague. Copenhagen, the capital of Denmark, is one of the greenest, safest and most innovative cities in the world. But this was not always the case. In the 70s and 80s, the city was in fact balancing on the verge of bankruptcy, suffering from a severe recession and a declining population, a crisis which sparked a heightened focus on integrating urban planning and environmental sustainability. The railway was prioritized as the backbone of urban expansion in implementing the so-called finger plan. This ensured a short commute between home and work, as well as close proximity to the green spaces between each finger. In the 1960s, Copenhagen was just as car-clogged as many cities, so for people with a shorter commute, the city invested in more than 450 kilometers of dedicated bike lanes, an investment which has reduced cars in the streets and now enables over half the city's inhabitants to cycle to work or school conveniently, quickly and safely, vastly reducing air pollution in the city centre. Copenhagen also dedicated itself to becoming the world's first climate-neutral capital, a goal we are already well on our way towards, having reduced CO2 emissions by 50% over the past 20 years. Our district heating system, for instance, is one of the world's largest and most effective, supplying 98% of the city with reliable and energy-efficient heating. Ultimately, we have broken the negative spiral in which we found ourselves 30 years ago, leading us to where we are now, home to 1.3 million people with a projected population growth of 15% over the next decade. And we continue to uphold our dedication to sustainable and integrated urban planning. Much like the finger plan of the previous century, our new metro, inaugurated in 2003 and set to expand in 2019, has supported the last decade's urban development, connecting 2 new districts to the rest of the city. First, Ørsted, and more recently, the North Harbour district, in what was formerly the city's industrial harbour. Looking to the future, a further 45,000 homes are currently under construction, of which 20% will be affordable housing, ensuring that the city invites diversity going forward.
Today, Copenhagen, as the nucleus of the Greater Copenhagen region, is the growth engine of both Denmark and southern Sweden. According to the World Bank, it is the easiest place in Europe to start and operate a business, and its citizens enjoy a high quality of life. All in all, it's an international metropolis in continual development, creating a model for other cities desirous of an environmentally and economically sustainable future. A cidade como lugar de encontro. Caminhar as cidades não é apenas deslocamento, mas uma experiência social. Cidades que oferecem boas condições para pedestres promovem maior sociabilidade e oportunidades de encontro. O espaço urbano influencia diretamente a qualidade da vida social. Espaços bem projetados incentivam interações espontâneas e tornam as cidades mais vivas. Historicamente, as cidades sempre foram locais de encontro, mas os avanços dos automóveis e a ideologia modernista reduziram essa função essencial. Mesmo com as interações digitais, a presença física nos espaços urbanos continua sendo essencial para a vivência social. Pequenos eventos e interações cotidianas tornam as cidades mais dinâmicas e agradáveis. Bom, agora, capítulo 3, a cidade viva. A cidade viva é um ambiente que convida à interação e ao contato direto com o espaço urbano. Mais que garantir mobilidade, o planejamento deve criar espaços que promovam experiências positivas e dinâmicas. A vitalidade urbana não depende apenas da quantidade de pessoas, mas da percepção de acolhimento e acessibilidade. Cidades bem planejadas favorecem a permanência das pessoas em espaços públicos, estimulando a interação social. A relação entre tempo de permanência e vitalidade urbana é crucial. Além disso, fachadas ativas com portas e vitrine abertas tornam as ruas mais dinâmicas e seguras. Em áreas residenciais, espaços de transição entre o privado e o público favorecem o uso contínuo de espaço urbano, criando cidades mais habitáveis. A cidade segura. A segurança urbana depende do equilíbrio entre os diferentes modais de transporte, priorizando pedestres em áreas de tráfego misto. Muitas políticas ainda privilegiam os automóveis, dificultando a acessibilidade para os pedestres e ciclistas. A segurança social também é fundamental. Ambientes urbanos movimentados tendem a ser mais seguros, pois a presença de pessoas desencoraja atividades ilícitas. A organização clara dos espaços urbanos e a vigilância natural das ruas contribuem para uma maior sensação de segurança. A cidade sustentável. A sustentabilidade urbana exige equilíbrio entre clima, recursos e planejamento. A mobilidade ativa, caminhar e pedalar, reduz impactos ambientais e melhora a qualidade de vida. O tráfego de pedestres e ciclistas ocupa menos espaço e exige menos recursos do que sistemas voltados aos automóveis. Políticas de incentivo aos ciclismos têm demonstrado grande potencial para transformar a mobilidade urbana de maneira sustentável. Um espaço urbano bem planejado é fundamental para um sistema de transporte público eficiente. O desenvolvimento das cidades deve priorizar o transporte coletivo, garantindo um deslocamento sustentável e acessível. A cidade saudável. O ambiente urbano influencia diretamente a saúde da população. Um espaço público bem planejado incentiva estilos de vida mais ativos e combate o sedentarismo. A vida moderna tem contribuído para problemas de saúde, tornando essencial que o planejamento urbano favoreça a atividade física no cotidiano. Cidades acessíveis e bem estruturadas promovem caminhadas, pedaladas e interações ao ar livre. A integração entre segurança, sustentabilidade e saúde deve ser prioridade no planejamento urbano, garantindo qualidade de vida para os habitantes. Bom, agora, capítulo 6. Cidades em desenvolvimento. A dimensão humana é crucial no planejamento urbano global. Com a maioria da população vivendo em cidades que crescem rapidamente, o espaço público se torna ainda mais valioso. O crescimento econômico nem sempre significa melhoria na qualidade de vida, exigindo novas abordagens para o urbanismo e transporte. Algumas cidades se destacam por soluções inovadoras, como Curitiba, com seu planejamento eficiente, Bogotá, com iniciativas para a mobilidade e o espaço público, e a cidade do Cabo, que, apesar dos desafios, obteve melhorias urbanas significativas. A dimensão humana. Um ponto de partida universal. Apesar de diferenças econômicas e culturais entre as cidades, a inclusão da dimensão humana no planejamento urbano segue princípios universais. Em países desenvolvidos, a vida urbana foi negligenciada pelo crescimento do tráfego motorizado, enquanto cidades emergentes enfrentam desafios com rápido crescimento populacional e econômico. Para revitalizar a vida urbana, é essencial garantir boas condições para pedestres e ciclistas, respeitando a dignidade das pessoas. O planejamento deve partir das necessidades humanas, pois todos compartilham padrões básicos de locomoção e comportamento. Como disse Ralph Erskine, a chave para uma boa arquitetura é amar as pessoas, pois as cidades é, acima de tudo, um espaço para elas. Bom, agora vocês devem estar se perguntando
por que eu acabei de apresentar 2 livros de 2 autores diferentes. Eu vou explicar para vocês o que os dois têm em comum. Os 2 livros têm uma relação forte na forma como tratam o design e o planejamento urbano, a partir de uma perspectiva humano-sustentável. Papanek e Ecologia do Design. No livro, Papanek defende que o design deve ser funcional, sustentável e socialmente responsável. Ele critica o consumismo e argumenta que os produtos e espaços devem ser projetados para melhorar a vida das pessoas, respeitando o meio ambiente. Hegel e Planejamento Urbano Humanizado. O Hegel, em Cidades para Pessoas, foca na importância do planejamento urbano voltado para pedestres, ciclistas e espaços públicos, que incentivam a interação social, tornando as cidades mais habitáveis, seguras e sustentáveis. Bom, e os dois, em uma forma comum, abordam os seguintes temas. A humanização do design e da cidade. Papanek fala sobre o design como ferramenta para melhorar a vida das pessoas, enquanto Hegel aplica essa ideia ao espaço urbano, defendendo cidades projetadas para atender às necessidades humanas. Sustentabilidade e responsabilidade. Ambos criticam modelos que priorizam o lucro ou a eficiência em detrimento do bem-estar humano e ambiental. Papanek critica o design responsável, enquanto Hegel mostra como as cidades voltadas para carros geram problemas urbanos e ambientais. Interação social e qualidade de vida. Os 2 autores destacam a importância dos espaços projetados para facilitar encontros e interações. Para Papanek, isso envolve produtos e ambientes acessíveis e funcionais. Para Hegel, trata-se de ruas e praças que incentivam a convivência. O papel do designer e do urbanista. Ambos argumentam que os designers e planejadores urbanos têm uma responsabilidade ética. Papanek defende que o design pode resolver problemas reais, enquanto Hegel mostra que um planejamento urbano focado nas pessoas melhora a vida em sociedade. No fundo, os 2 livros reforçam a ideia de que o design e o urbanismo devem ser voltados para as pessoas, promovendo cidades mais acessíveis, sustentáveis e inclusivas. Bom, e depois de ler esses 2 livros muito bons, que deixam a gente refletindo sobre tudo, ficamos com 2 reflexões. O que queremos ver no mundo e o que queremos sustentar no mundo? Bom, o que queremos ver no mundo? Eu e a Mari, a gente se juntou para fazer uma resposta, e aqui está a nossa resposta. Queremos um mundo onde o design tenha um propósito maior, indo além da estética para se tornar um reflexo de valores elevados que contribuem para a sociedade. Um design com aspecto espiritual que inspira, acolhe e transforma, promovendo vizinhanças ideais e cidades com vitalidade, focadas no bem-estar das pessoas e na qualidade de vida. Defendemos um consumo mais responsável, onde cada escolha seja guiada pela ética e pela consciência de impacto. Queremos ver mais o pensamento de Hegel e de Papanek aplicado no mundo real, garantindo que seus valores e ensinamentos não se percam com o tempo. Sonhamos com cidades mais harmoniosas, seguras e sociáveis, e com produtos que não sejam apenas objetos, mas soluções que realmente façam diferença no cotidiano das pessoas. Bom, e agora, o que queremos sustentar no mundo? Primeiro, a resposta da Mari. Ela disse: acredito que o design deve ser um reflexo dos valores mais elevados da humanidade, promovendo a harmonia entre indivíduos, sociedade e natureza. Sustentamos a ideia de um design que inspira, acolhe e transforma, trazendo bem-estar emocional e espiritual para quem o vivencia. Defendemos a criação de espaços e objetos que favorecem a contemplação, a conexão com a essência e a valorização da vida. Propomos um design que respeita tradições, mas que também abraça a inovação com responsabilidade, com o compromisso de contribuir para cidades com vitalidade, onde o ser humano está no centro das decisões e onde o consumo é orientado pela ética e pela consciência de impacto. Quero sustentar um mundo onde a beleza, a funcionalidade e o propósito caminham juntos, criando um ambiente mais equilibrado e inspirador para todos. E aqui vai a minha resposta. Quero sustentar no mundo a visão de Hegel e Papanek, que enxergavam o design como uma ferramenta ética centrada no ser humano. O design deve considerar as pessoas e suas necessidades reais, planejando sempre o melhor para elas, com elas. Precisamos resgatar a essência do design, que hoje muitas vezes se perdeu em uma abordagem mercadológica e superficial. Design não é apenas criar um produto, é uma ciência social, um processo que envolve compreensão, empatia e transformação. Sustenta a ideia de um design que não se rende apenas ao lucro, mas que busca verdadeiramente impactar a vida das pessoas de maneira positiva. Sustentar essa visão é garantir que não nos afastemos ainda mais do que já está comprometido, mas sim que possamos construir um futuro melhor, aplicando os ensinamentos desses 2 pensadores para criar um mundo mais humano e sustentável. E essa é a minha deixa
para finalizar o vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo que apresentei hoje para vocês sobre esses dois livros maravilhosos do Guel e do Papanek, designers que impactaram e impactam o design até hoje. Muito obrigada por ter assistido até o final e, quem sabe, vejo vocês no próximo. Até mais. Tchau!